Você pediu e hoje, mais uma vez, nós vamos analisar um texto aqui no nosso canal Aprendi com o Papai. Você deve estar cansado e pensando assim, nossa gente, todo dia tem um texto aí, nota 900, 900 e tantos, que ele analisa, que quase não tem erro. Ah, não aguento mais esses textos, sempre muito bom. Calma. Hoje eu trouxe para vocês um texto que foi avaliado pelos corretores do Enem em 620 pontos, para a gente conseguir reconhecer quais foram os principais erros, quais questões devem ser de fato tratadas a respeito desse texto. Eu vou reagir para vocês literalmente ao vivo a esse texto de hoje, que é o texto da nossa querida Aline Mota, que tirou 620. A Aline, ela foi minha aluna, não na época desse texto, ela foi minha aluna posteriormente, e depois que ela começou a ter aulas comigo, ela conseguiu ter uma nota melhor. Nós vamos inclusive analisar o antes e o depois da Aline. Nós vamos pegar esse texto 620 e depois nós vamos pegar uma nota mais elevada da Aline depois que a gente começou a estudar junto. Mas esse era o nosso texto anterior da Aline, lá quando ela estava ainda no ensino médio. Não tinha tido aulas de redação direcionadas ainda para o Enem e nós vamos analisar ponto a ponto sobre ele. Você tá pronto? Então, bora! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa analisar o texto da nossa queridíssima Aline Mota, redação que ela tirou 620 no Enem. Este Enem especificamente foi o Enem de 2020, o estigma associado as doenças mentais na sociedade brasileira, e eu quero pegar com vocês literalmente todos os parágrafos do texto dela. Então, bora lá para a gente analisar, começando especificamente pela introdução do nosso textinho da Aline. Ela não colocou título, não tem problema, você sabe que o Enem ele não exige título. Olhando o texto dela inicialmente, já teve uma coisinha que me chamou um pouco a atenção. A letra da Aline estava um pouco grande, né? Uma letra que você acaba, de certa forma, aproveitando mal o espaço, o que é negativo, né? Porque se a gente for pensar, se a gente tiver uma letra menor, a gente consegue desenvolver mais as nossas ideias na redação. Mas, logicamente, isso não é motivo para a gente tirar ponto imediatamente, não. A gente tem que ver como ela organizou as ideias. Aí ela começou falando assim, ó. A palavra estigma tem como significado o surgimento de cicatrizes ou marcas físicas ou psicológicas deixadas por feridas ou situações passadas, ok? Por isso, se não tratadas, elas podem acarretar em futuras doenças mentais. Nesse sentido, é possível analisar que a sociedade brasileira em si possui marcas históricas que formam brasileiros não saudáveis psicologicamente e que muitas vezes reprimem essas cicatrizes. Além disso, no Brasil, ainda é disseminado que a estabilidade mental é felicidade 100% do tempo, o que foge da realidade. Bom, Aline, em relação à sua introdução, eu achei que ela ficou um pouco confusa, tá? O que eu senti? Você colocou muitas ideias, você soltou muitas ideias ao mesmo tempo e, de certa forma, elas ficaram um pouco desconexas, digamos assim. Você começou logo no início falando um pouco sobre a definição de estigma, até a definição de estigma ali na linha 3 estava beleza, tudo ok. Aí depois você colocou assim, por isso, depois de falar das cicatrizes, se não tratadas, elas podem acarretar em futuras doenças mentais. Você já me cria uma coisa meio estranha, assim, eu tenho a impressão que qualquer cicatriz não tratada viraria uma doença mental. Ficou uma coisa que, de certa forma, me pareceu pouco coerente. Aí depois você falou assim, a sociedade brasileira em si possui marcas históricas que formam brasileiros não saudáveis. Essas marcas históricas que formam brasileiros não saudáveis, eu tenho que ver se isso vai ser desenvolvido no texto, né? Não saudáveis psicologicamente, e que muitas vezes reprimem essas cicatrizes. Além disso,
No Brasil ainda é disseminado que a estabilidade mental é felicidade 100% do tempo. Esse felicidade 100% do tempo, esse uso do 100% do tempo, ficou informal até demais, né? Você poderia trocar de repente essa felicidade 100% do tempo por uma felicidade plena, por uma felicidade de maneira incondicional, que eu acho que ficaria mais interessante. E para isso tudo, você gastou 9 linhas. Então, eu achei que você apresentou muita coisa, citou muita coisa, desenvolveu muito pouco. Não tem que desenvolver, né? Porque você está na sua introdução. Mas você já saiu jogando muitas ideias aqui na sua introdução, o que acabou prejudicando o seu texto. Além de você ter feito uma introdução com 9 linhas, o que naturalmente vai prejudicar o resto do seu texto por causa mesmo do tamanho dessa introdução. Vamos lembrar, né? Uma introdução ela tem que ter uma contextualização, ou seja, você deve falar sobre o assunto de uma maneira geral. Além da contextualização, você deve apresentar uma tese, ou seja, você tem que apresentar o seu ponto de vista. E você deve também antecipar os argumentos que você vai desenvolver ao longo do texto. Lendo a sua introdução, Aline, eu não consegui perceber de maneira clara essa antecipação dos argumentos. Consegui perceber, sim, que você tem uma tese, você coloca, de certa forma, que esses problemas psicológicos eles são negativos, mesmo que não seja com todas as letras, você não coloca essa ideia, mas eu consigo perceber que você vê como algo negativo. Você, de certa forma, dá uma contextualizada ao falar do significado da palavra estigma, mas que é uma questão também que já está no texto motivador. Então, essa introdução ela poderia melhorar. O ideal seria que você tentasse buscar, de repente, para começar um repertório totalmente inédito, que você buscasse deixar sua tese bem clara, assim, o que é extremamente positivo, negativo, benéfico, maléfico, bom, ruim, e que você fizesse a antecipação da maneira adequada. Mas, ok, vamos continuar nosso texto. Você vem aqui no seu primeiro parágrafo, que vai da linha 10 até a linha 15. Você vai falar assim, ó, tendo isso em vista, a ideia apresentada anteriormente, pode-se relembrar, por exemplo, da época escravocrata brasileira, na qual a sociedade, extremamente hierarquizada, punia certos tipos de comportamento, rotulados como frescura. Por exemplo, a ideia de que homens não choram ainda é presente. Logo, esse cenário pode levar a doenças mentais que muitas vezes não serão tratadas. Esse primeiro parágrafo, primeira coisa importante, Aline, eu senti falta de você começar o seu parágrafo com um repertório mais clássico. Em primeiro lugar, inicialmente, de início e tudo mais. O tendo isso em vista, ele não é tão problemático, porque você está retomando uma ideia anterior, mas eu prefiro que você utilize esses repertórios que eu falaria que, de certa forma, são mais clássicos. Legal. Depois, você comentou da sociedade brasileira escravocrata, como uma tentativa de fazer um repertório, mas eu entendi que essa ideia ficou muito curta, ficou pouco desenvolvida, então não gostei tanto. Depois você fala que a ideia de que homem não chora e tudo mais, é como se você estivesse, por enquanto, introduzindo a ideia do seu argumento, e aí depois que você comenta que essa ideia, ela faz com que muitas vezes as pessoas tenham doenças mentais. Aí na hora que você chegou no tema, que seria a questão da doença mental, você trocou de parágrafo. Eu senti falta de você desenvolver mais a sua ideia. Ficou um parágrafo muito jogado, digamos assim. Você colocou a ideia de uma maneira geral, você falou da doença mental, você falou do estigma, né, que é considerada como uma frescura, só que na hora que chegou, no momento que você poderia desenvolver os malefícios relacionados às doenças mentais, você trocou de parágrafo. Eu achei que nesse parágrafo primeiro de desenvolvimento, você precisaria de ter desenvolvido mais seus argumentos, de ter desenvolvido mais seu repertório sociocultural. A gente até percebe que você tem ali um embrião de parágrafo. Você apresenta uma ideia, você apresenta um exemplo, depois você fecha, né? Você vai colocar, por exemplo, um logo demarcando esse fechamento do seu parágrafo, mas ele não se desenvolveu muito bem. Reforço, Aline, letra. Sua letra ficou muito grande, isso consome o seu espaço. Da linha 10 até a linha 15 que você utilizou, você praticamente não conseguiu desenvolver as suas ideias, você desenvolveu muito pouco as suas ideias, o que acaba sendo muito problemático para o seu texto.
Você poderia desenvolver muito mais, com muito mais detalhamento, se a sua letra estivesse menor. Aí, a gente vem para o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, que você já começa com atualmente. Vou repetir a mesma orientação que eu te dei anteriormente. Sempre busque colocar conectivos na transição de parágrafos. Esses conectivos em transição de parágrafos, eles sempre são muito importantes, eles sempre são muito relevantes para que seu texto fique bem organizado. Aí você colocou assim, ó. Atualmente ainda se vê o constante cultivo da felicidade perfeita, propagada pelas redes sociais, que seria a sua ideia central. O documentário de 2020, Dilema das Redes, mostra e explica como somos, o somos eu já não gosto, né? Você está usando a primeira pessoa do plural. Não é recomendável que na sua redação você utilize primeira pessoa, nem primeira pessoa do singular, nem primeira pessoa do plural, porque senão seu texto vai ficar excessivamente subjetivo, então nós já temos um problema aí. Somos levados a acreditar que ninguém possui dias ruins, porque não os vemos nas mídias sociais. Senti falta de você me contar um pouco melhor como que o documentário mostra isso, como que o documentário discute sobre essa questão. De repente você poderia entrar numa coisa um pouco voltada para a positividade tóxica, né? Mas faltou detalhar essa ideia. Isso é cada vez mais reforçado no nosso inconsciente, o que pode desenvolver doenças como depressão, ansiedade ou distúrbios alimentares. Tá, mas nesse parágrafo, cadê a questão do estigma? Eu não vi nada do estigma nesse parágrafo. Você falou de doenças mentais, você falou dessa ideia de felicidade de certa forma imposta, mas eu não vi nada falando diretamente sobre a questão do estigma associado às doenças mentais. Esse parágrafo eu diria a mesma coisa que eu falei no outro, ele ficou pouco desenvolvido, ele ficou pouco detalhado, o que acaba sendo também um grande problema. Lembrando, meus queridos, nosso parágrafo ele precisa de ter um tópico frasal. Depois do tópico frasal, você precisa de desenvolver, sustentar a sua ideia na argumentação, para depois você fazer o fechamento. Eu entendi que o parágrafo aqui, do jeito que ele ficou, ele está um pouco confuso, né? Principalmente você não conseguiu desenvolver a ideia e você não falou tanto sobre a questão do estigma. Agora vamos ver a conclusão. Em suma, esse em suma é um conectivo conclusivo, então um parágrafo que você usou conectivo para fazer essa troca, o que é positivo, o que é interessante. Deve-se obter formas de reforçar a ideia de que sentimentos podem ser demonstrados. Através da aquisição de psicólogos e orientadores educacionais, não gostei. Através, primeiro, através você vai usar quando for no sentido de atravessar, de passar por dentro de. Então, o ideal aqui seria que você utilizasse por meio de, tá? Agora, aquisição de psicólogos, eu acho que você quis dizer contratação, né? Porque aquisição fica muito produto, né? Então não ficaria tão legal. E orientadores educacionais na rede de ensino brasileira. O Ministério da Educação oferece uma formação educacional consciente dessa questão mental, ao formar alunos que constroem sua estabilidade mental diariamente. Não estou vendo uma proposta de intervenção de maneira concreta e nem tão bem organizada assim, porque você já está colocando assim, o Ministério da Educação fornece uma formação educacional. Ué, então você está me mostrando uma coisa que já acontece? Então isso não é uma proposta de intervenção. Isso é algo que já ocorre. Eu poderia considerar, na sua proposta, com muita boa vontade, através da aquisição de psicólogos orientadores, eu poderia falar de repente que você teria um modo ou meio, tá? Tentando ter boa vontade com a sua proposta de intervenção. Na rede de ensino brasileiro, o Ministério da Educação fornece uma formação educacional consciente dessa questão ambiental, ao formar alunos que constroem sua estabilidade mental diariamente. Eu vou considerar esse seu Ministério da Educação, acho que dá para a gente considerá-lo um agente, né? Mesmo assim, sua proposta, de uma maneira geral, ela está muito imatura, né? Ela não tem aquela cara de proposta de intervenção. É necessário que seja feito. A gente sempre trabalha muito sobre a proposta, a gente sempre discute muito sobre ela, muito sobre os elementos da proposta de intervenção. Você, inclusive, vai ter muito isso no canal. Eu achei que você colocou muito como se fosse uma coisa que já acontecesse e ela não acontece de fato. Então, o que acaba sendo um grande problema.
Não gostei da proposta, achei que tem algumas coisas que a gente precisa de melhorar. Lembrando que em breve vou mostrar para vocês o texto mais recente da Aline, para vocês perceberem a belíssima evolução dela. Mas essa proposta, para mim, ela tem 2 elementos válidos. Então, olha, o corretor, ele te deu 620. Eu tô até com o papelzinho aqui, tô dando uma sabiscada aqui. Vou falar o que eu te daria, Aline. Ó, competência 1, você não tem erros graves, você tem determinados momentos que a sua acentuação fica esquisita, eu fico na dúvida se é circunflexo, se é tio, etc. Mas de uma maneira geral, você não tem grandes problemas de norma culta, não. Passando pela leitura, eu vi uma coisinha ou outra, mas a sua norma culta, a sua competência 1 seria uma competência 1 160 em 200. Na sua competência de número 2, que a gente avalia o nosso repertório sociocultural, você teve o dilema das redes, que funcionou como repertório, mas ele não ficou tão produtivo porque você não explicou tão bem como o dilema das redes discute sobre essa questão da saúde mental. Daria 160, tá? Na competência de número 3, que seria a sua argumentação, você desenvolveu muito pouco seus argumentos. Seus argumentos eles ficaram ainda bem rudimentares, digamos, pouco desenvolvidos. Eu te daria 120. Assim como na competência 4, a sua articulação ficou bem precária também. Então, eu te daria mais 120 aqui, ó, na competência 4, porque você teve pouca variação de conectivos, você não mostrou tanta habilidade, tanta capacidade de organizar suas ideias perfeitamente, então isso acaba sendo problemático. E na sua proposta eu encontrei 2 elementos, então sua proposta vira uma proposta 80, tá? Então fazendo a conta aqui, gente, lembrando que eu não sou da matemática, né, nem de exatas, mas daria, ó, 640, tá? A nota seria um pouquinho diferente, eu te daria 640. Por quê? Eu entendi que o seu texto, Aline, em termos de organização textual, ele tá um pouco aquém. Me passou a ideia de um texto ainda pouco maduro, um texto que precisaria de ter as ideias mais desenvolvidas, que necessitaria ter uma maior organização das ideias, que a proposta de intervenção ficou faltando alguns elementos. Sugiro até, gente, pra galerinha que tá aqui no canal, que vocês vejam depois outros textos comentados aqui. Texto nota 1000, texto 980, texto 960, para vocês entenderem basicamente o que precisa de ter e como que a gente pode organizar direitinho o nosso texto. E você, o que você achou desse texto da Aline? Você comete erros semelhantes? Não comete erros semelhantes? O que você achou em relação à questão estrutural, a questão da organização das ideias dela? Depois eu vou trazer o textinho da Aline Mota, versão mais atual, que ela tirou uma nota muito boa no Enem, depois que nós fizemos o nosso curso, depois que ela estudou comigo, e aí eu vou te mostrar tudo com mais tranquilidade. Deixando claro, né, gente, o nosso objetivo jamais será criticar o aluno, mas sim analisar a correção e analisar quais seriam os aspectos que poderiam ser passíveis de punição em relação à redação. Se você quiser mandar seu espelho para nós, entre em contato comigo lá no Instagram também, no @aprendicompapai. Mande seu comentário, agradeço a presença de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações, hein, meus queridos? Valeu demais! Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei! Tchau, tchau!